Sobre algo que às vezes atrapalha a nossa caminhada cristã. Às vezes nós passamos por esse obstáculo. E como enfrentar esse obstáculo? Ô Nunes, eu acho que é melhor desligar o ventilador, porque senão vai ficar voando muito aqui. Obrigado, hein? Nós vamos abrir em Ageu capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Ageu capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Eu convido a igreja que leia comigo. Eu lerei os ímpares, a igreja os pares. Ageu capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9. Vamos ler, irmãos? Eu leio os ímpares e a igreja os pares. No segundo ano do rei Dário, ao 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Leamos juntos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Irmãos, é certo que em algum momento da caminhada nós vamos nos sentir desanimados. Às vezes, vários são os motivos que podem nos provocar o desânimo. Pode ser algo físico, algo que está no nosso organismo, pode ser algo externo, que vai nos afetando, palavras, ou coisas, ou situações, enfim. Os motivos para provocar o desânimo em nós são dos mais variados. Não foi diferente com o povo de Deus. Aqui eles tinham retornado do cativeiro, depois de um tempo lá no cativeiro na Babilônia, eles retornam, estão empolgados com a questão de estar de volta à sua terra, prometem um monte de coisas, se ajuntam para fazer muitas coisas, mas vem um problema, o desânimo. E o Senhor nosso Deus, Ele sempre vem ao nosso encontro para nos animar, para nos moldar conforme o seu caráter, conforme a sua vontade, para que nós não venhamos a nos deixar desanimados. Por exemplo, quando Moisés morre, quem assume? Quem? Josué. E logo no primeiro capítulo de Josué, o que Deus vai dizer para Josué? Ser forte, corajoso, tem bom ânimo. Ou seja, é necessário o ânimo para o desanimado. Talvez Josué olhasse para a circunstância e falasse: não, é um grande servo, é um grande líder, quem sou eu?
E agora Moisés morreu, como que iremos caminhar, como iremos continuar rumo a esta promessa de Deus? E Deus então fala: ânimo, coragem, ser forte, vá em frente. Muitos de nós então vamos passar por essa situação, e talvez você esteja passando por isso, né? O seu serviço ao Senhor, ele se encontra um pouco com o freio de mão puxado, me parece, né? Talvez você não vê crescimento na sua vida espiritual, talvez você ache: eu poderia fazer mais, mas não consigo, estou desanimado, estou cansado. E muitas vezes, nós, por causa do desânimo que toma conta do nosso coração e da nossa mente, nós achamos que não vamos concluir determinada tarefa que o Senhor nos dá. E é necessário que nós possamos pensar: estou disposto a buscar o Senhor, a buscar no Senhor, para que eu possa vencer esse desânimo? Por isso nós vamos pensar nesta noite sobre encorajamento para os desanimados. Vamos falar juntos? Encorajamento para os desanimados. Por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque o desânimo, de uma forma assim natural, como resultado do desânimo, vai nos roubar a esperança. Quantos, ao olhar para a circunstância do nosso país, as circunstâncias do mundo, às vezes a circunstância da igreja, os problemas familiares, vão se sentir desanimados e sem esperança. Alguns vão chegar à conclusão: acho que não tem solução, acho que é melhor não lutar mais. Mas eu quero te encorajar nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, a nós tirarmos lições baseadas nesse texto de Ageu, capítulo 2. Como eu disse, eles tinham retornado do cativeiro. Eles até começaram bem. E você conhece alguém que começa bem, animado, empolgado, e daqui a pouco parece que a pilha vai enfraquecendo. Talvez você já passou por isso. E assim foi com o povo. Quando Ageu escreve esse texto aqui, já tinha se passado 16 anos da volta do cativeiro. Só que quando nós olhamos para o capítulo de número 1, e nós refletimos sobre esse capítulo há algum tempo atrás, quando eu estive aqui, né, estudando a palavra com os irmãos, nós vemos que eles estavam mais preocupados com si mesmos. Nesta primeira etapa da caminhada, eles estavam cuidando mais da sua casa, das suas coisas, do que de Deus, das coisas de Deus. E qual o símbolo disso? O templo era o lugar da habitação de Deus. Então, se eu não cuido das coisas de Deus, do templo, significa que Deus não é prioridade. Então, Deus usa o profeta Ageu para dizer: olha, acaso vocês vão continuar emperiquitando, desculpe aqui a expressão, emperiquitando a casa de vocês, casas apaineladas, vocês vão ficar aí até quando? Passando verniz e embelezando a casa e fazendo isto e aquilo da casa de vocês, enquanto a casa de Deus está abandonada? Há um alerta de Deus ao povo. Mas os interesses pessoais daquelas pessoas, eles tinham deixado de lado o trabalho do Senhor. Acompanhe comigo aí o capítulo 1, versículo 14, diz assim, versículo 14 do capítulo 1 de Ageu: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, seu Deus. Quem despertou? Quem despertou quem? O Senhor. Despertou quem? O povo. Através de quem? Através dos líderes. Despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o espírito do resto do povo. E eles então se colocaram ao trabalho.
eles só se colocaram ao trabalho quando há uma ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, na vida daquelas pessoas, para que eles pudessem então entender que os seus interesses pessoais deveriam ser deixados de lado em prol do trabalho do Senhor. Até então, antes desse versículo 12, 13, 14, antes disso, o povo estava o quê? Pensando só em si, pensando só nas suas coisas, e isso levou o povo a um desânimo, e agora já é o segundo ano, é o 7º mês, capítulo 2, então Deus agora vem ao encontro do seu povo. Para a gente entender um pouquinho ainda esse contexto, deixe aí marcado as partes da sua Bíblia e volte lá em Esdras, capítulo de número 3, versículo de número 11, diz assim: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Vamos ler juntos o 13? De maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. O que acontece aqui, irmãos? Uns estavam se alegrando pela construção do templo, pela reconstrução, mas outros estavam o quê? Chorando. Você já viu aquele tipo de pessoa que só vive do passado? Era esse povo que estava aqui chorando. Esse templo que está sendo construído agora não chega nem perto do anterior. A glória daquele primeiro era grandiosa. Agora esse, nada. Aplicando aqui para nós, você já viu aquela pessoa que diz assim: nossa igreja em 1980 era assim, era uma igreja animada, era uma igreja empolgada, era uma igreja que fazia isso, fazia aquilo. Hoje a gente não faz mais nada. E aí só fica pensando e refletindo sobre o passado. Mas e hoje? Quem é que faz parte da igreja hoje? Somos nós, não somos? Não sou eu e você? E nós não temos a ver com isso? E aquela pessoa que fica vivendo do passado lá na empresa: nossa empresa em 1990 era assim, era uma beleza, nossa empresa hoje acabou. Nossa família era tão unida, nossa família era tão alegre, e agora nossa família está desse jeito. Então são avaliações em que nós só olhamos para trás, achando que a nossa vida está lá atrás, mas a nossa vida é hoje, a nossa vida é agora, a nossa vida tem a ver com o hoje, o amanhã e o nosso futuro. Não podemos apenas viver lá do passado. O passado serve de lições para nós, de aprendizado, tirarmos lições de como nós fizemos, o quanto nós erramos e o quanto nós acertamos. Esse capítulo fala que há uma confusão. Essa parte do texto dos versículos 11 a 13, há uma confusão. Por que há uma confusão? Porque os mais antigos estão lamentando, fazendo comparação. O templo antigo era muito melhor do que esse. Esses alicerces que estão sendo colocados aqui, essa celebração que esses mais novos estão fazendo, eles não entendem de nada. Essa alegria deles não está servindo para nada. Que empolgação! Esse templo não chega nem aos pés daquele templo antigo. Essa confusão, esse problema, ele vai causar aqui desânimo, e o povo então para a construção. O povo
desanima da construção. E aí que nós chegamos no texto que nós lemos, o texto básico de Ageu capítulo 2. E o versículo de 1 a 3, gostaria que a igreja lesse junto, vamos lá? Capítulo 2, versículo de 1 a 3. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Veja, amados, que o que Deus faz aqui, o que Deus realiza é trazer um ensino, uma direção para o povo, através do profeta Ageu. E qual é este ensino, qual é essa direção? Primeiro, é que muitas vezes nós fugimos dos problemas, e achamos que fugir do problema é uma solução. Muitas pessoas se escondem do problema, ou muitas pessoas negam o problema. Ah, não vou resolver isso não vou tomar posição quanto a isso não. E acha que isso é solução, não é. Evitar o problema, evitar a realidade, não é solução. E é isso então que Deus começa a tratar com o povo, porque o terceiro versículo vai dizer: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Deus então começa a tratar o coração do povo, dizendo: vocês estão chorando por causa da construção desse algo novo que eu estou fazendo? Vocês estão se apegando àquilo que é antigo apenas? Era tempo, amados, de celebrar. Esse versículo 1 diz que era o 7º mês. O que era o 7º mês para os judeus? Era o mês das celebrações. Era o mês que eles realizavam várias festas, do tabernáculo, festa da expiação, várias comemorações eram feitas nesse tempo. Mas o povo está se apegando ao passado. Eles estavam vivendo no tempo da nostalgia, e dizendo: naquele tempo era muito melhor. Não estou falando, amados, que nós não devemos valorizar o passado. Devemos sim. Devemos refletir sobre o que nós fizemos, o que aconteceu já na nossa casa, na nossa família, na igreja. Mas não podemos apenas nos prender a isso e achar que o que estamos fazendo hoje não tem valor. Não, Senhor, de que forma o Senhor quer nos usar hoje? O que o Senhor quer nos ensinar hoje? E muitas vezes nós não queremos buscar o Senhor. Assim foi o povo nesse tempo. Esse segundo templo, para muitos, não tinha glória. Olha só o versículo 3, a parte B. E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Deus está falando para eles: olha, vocês estão valorizando só o passado, mas e o que está acontecendo hoje? E o que está sendo levantado hoje? Deus tinha um propósito em tratar o coração do povo nesta construção desse templo. Porque lá no final a gente vai ver depois, no versículo 7 em diante, o propósito de Deus em tratar o coração do povo, como que Deus queria mostrar lições para o povo naquela época. Então Deus está dizendo: não desanime. Não desanime. Não desanime, porque a obra não depende de vocês. Vocês estão se apegando a esta construção, a esse alicerce. Vocês estão se apegando a isso. Vocês estão querendo fazer uma comparação daquele templo anterior, do templo de Davi, de Salomão, com todos aqueles recursos, com toda aquela pompa. Mas aquilo já passou. Eu estou trazendo algo novo para o coração de vocês. Eu quero mostrar algo diferente para vocês. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos nos apegar àquilo que nós apenas vemos, aquilo que nós enxergamos,
aquilo que nós apalpamos, não é verdade? Como é difícil vivermos pela fé. Como é difícil darmos um passo de fé. Como é difícil nós olharmos, como dizia a avó da Adélia, porque ela alertava a Adélia, falou assim, ó minha filha, eu enxergo atrás da montanha. A avó da Adélia brincava, né? Ó, não esconde nada não, eu enxergo atrás da montanha. A avó dela, tá? Não é eu que estou falando não. Quantos de nós olhamos apenas para o circunstancial? Ah, esse mundo está indo de mal a pior, a igreja está se acabando, que não sei o quê, e etc. Não olhamos com os olhos da fé. Não vemos que Deus está agindo. Nós achamos que Deus perdeu o controle da situação. Assim o povo estava. Por isso que eles se colocam a chorar. Por isso que eles se colocam a lamentar. Ainda bem, amados, que a obra de Deus não depende do esforço humano. Ainda bem que o reino de Deus não depende de nós, dos nossos recursos. Na verdade, a obra de Deus depende dele, e só dele. Nós somos apenas instrumentos. Quando eu falo que depende de Deus e só dele, não significa que eu vou ficar aqui de braço cruzado. Bom, depende de Deus, então não tem nada para fazer. Não. Deus manda o profeta falar com o povo que eles deveriam fazer algo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Versículo de número 4, a igreja leia. Ora, amados, ainda bem que Deus vem ao nosso encontro. Glória a Deus por isso. Porque olha a palavra de Deus, ser forte Zorobabel, ser forte Josué, e tu, todo o povo da terra, ser forte. E, o que ele diz? Trabalhai. Coloque os braços para funcionar, as pernas, a cabeça, a boca. Ou seja, trabalhe, esteja agindo. Porque há uma promessa. Qual a promessa? Eu estou convosco, eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos. Vocês estão olhando para os inimigos, vocês estão olhando para a perseguição, vocês estão fazendo comparação do templo antigo com esse. Não, não façam isso. Olhem para mim. A presença de Deus, amados, na obra é garantia de sucesso, é garantia de que o resultado vai acontecer. E o povo, mesmo passando 70 anos no cativeiro, ainda não tinha aprendido isso. Estavam confiando em si mesmos, estavam olhando para as investidas dos inimigos ali. A mensagem de Deus, amados, aqui, para o povo, não é aquela mensagem de autoajuda. Tipo assim, nós estávamos indo segunda-feira para a aula do Perspectiva, e o Natan fez uma observação. Porque todas as músicas que estavam cantando na rádio, só aquelas músicas de promessa, né? Estava numa rádio dessa aí, gospel, só aquelas músicas de promessa. Você é vitorioso, você é não sei o quê, você é bênção, você é cabeça, não é cauda, músicas desse tipo assim. E o Natan fez essa observação, hoje é o repertório só de música de promessa. Não é isso que Deus está dizendo aqui. Não é autoajuda, mas é Deus dizendo, trabalhem, sejam fortes, líderes, e todo o povo trabalhe, porque eu estou com vocês. E quando a força vem de Deus, nada pode impedir o progresso do Evangelho, nada pode impedir o nosso crescimento espiritual, quando essa força vem de Deus, quando essa força não é de nós mesmos, não é conforme a nossa capacidade, mas é conforme a capacidade que vem do Senhor. Nessa viagem que nós fizemos ao Nordeste, seu Nildo, né? Eu, pastor, seu Nildo, estivemos lá, a gente pôde ver vários testemunhos de perseguição.
perseguições das mais variadas. É um campo de futebol que nunca era usado, e quando o Instituto começou a usar o campo de futebol, pessoas quebraram garrafas de vidro e jogaram na areia para cortar o pé dos meninos. É pessoas da própria comunidade se levantarem, irem lá e cortarem a luz, a energia, para não ter energia elétrica para eles usarem. Perseguição. Mas nada pode impedir o progresso do Evangelho. Nada pode impedir de que pessoas cresçam espiritualmente, que pessoas conheçam Jesus. E para a glória de Deus, irmãos, o irmão Edson, que é um dos que coordena a parte social do projeto, lá, esse projeto específico da base de Brotas de Macaúbas, mais de 1.000 matriculados na escola de balé, de música, na escola de alfabetização, de reforço escolar. Mais de 1.000 inscritos, numa região só. Não é fácil. Tem lutas, tem dificuldades. Esse casal mesmo, o Edson e a Débora, pedagogos formados, deixaram a cidade deles para ir para lá. Mas o próprio filho deles, de 7, 8 anos, disse: não quero mais sair da cidade, não quero mais voltar, porque aqui eu aprendi sobre Jesus, aqui eu aprendi a tocar um instrumento, aqui eu estou servindo. Papai, não quero voltar mais para a nossa cidade. Porque aprendeu a amar o povo, constituiu amizades, e amam o Senhor. Amados, como está o seu coração? Como está a sua vida? Como está a sua mente? Você está se sentindo desanimado? Você está se sentindo pressionado por alguma coisa, por alguma situação? Pense sobre isso. Vamos mais à frente. Versículo 5, a igreja leia. Segundo... Qual é a palavra final do Senhor? Não temais. Por quê? Porque o meu Espírito habita no meio de vós. Deus está usando o profeta Ageu para relembrar o povo. Eu estou convosco. E não é de agora, desde que vocês saíram do Egito. Há muito tempo eu estou convosco. Se precisasse, eu poderia mostrar provas para vocês de que eu estou com vocês, de que eu estou ajudando, de que eu estou caminhando, de que eu estou capacitando. Mas algo aqui me chama a atenção, amados. É a palavra: o meu Espírito habita no meio de vós. Meus irmãos, se nós fizermos qualquer tarefa aqui neste mundo, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na vizinhança, na família, em qualquer lugar, sem o Espírito de Deus, eu tenho que te dizer, é obra morta. É obra morta. Mas o Espírito de Deus é aquele que traz o quê? Vida. É aquele que capacita, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos impulsiona. Então, o profeta Ageu aqui usado por Deus, sendo boca de Deus, está dizendo: o meu Espírito habita em vocês, portanto, não temais, não tenham medo, porque eu estou com vocês, eu vou capacitar vocês, eu vou fortalecer vocês. Me desculpa, vou ter que citar de novo do sertão, né? O irmão Luiz, que inclusive esteve aqui, ele não tem nenhum curso superior.
Ele não fez nenhum seminário, não tem nenhum doutorado. Mas na quarta-feira, 7 de setembro, foram pré-inaugurados 3 templos que estão sob a tutela dele, em lugarejos que estão sob a tutela dele. Nós até brincamos que ele tinha direito a pedir música. Não tem um negócio de um programa aí que faz 3 gols, pede música? Inaugurou 3 templos, pede música. Uma brincadeira só. Mas a gente estava conversando, eu estava conversando até com o pastor Everson, né? Na volta, sobre isso. É que a capacitação vem de quem? De Deus. É importante você estudar? É. É importante você se preparar? É muito importante. Se você puder fazer vários cursos, faça. E eu incentivo sempre a fazer, e eu gosto de participar. E se você puder participar de congressos, de capacitações, faça isso. Mas lembre-se que a capacitação principal vem de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem vai nos moldar, é quem vai trabalhar o nosso coração. E Deus está dizendo para nós: não temas, porque eu estou convosco. Versículo 6, vamos ler? Pois... Olha só, o Senhor mostra agora para o povo algo que eles, começa a mostrar algo que eles não tinham enxergado ainda naturalmente. E muitas vezes nós somos assim, nós olhamos só para aquilo que nós conseguimos enxergar de forma natural. E se nós olharmos a notícia do jornal, se nós olharmos o que acontece no nosso bairro, o que as pessoas comentam, a nossa tendência é fazer o quê? Desanimar. A nossa tendência é se amoldar a isso e dizer, não tem jeito mais não tem solução, não tem mais solução para minha família, não tem mais solução para o meu esposo, para minha esposa. Mas esse versículo de número 6, ele começa assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, dentro desse contexto todo que vocês estão vivendo, dentro desse desânimo, dentro dessa situação em que vocês estão aí até uns se alegrando e outros chorando, dentro dessa vivência que vocês estão tendo, diz o Senhor. O que o Senhor diz? Quando ele fala isso aqui no versículo de número 6, é porque ele quer fazer uma ligação entre o que está no versículo 4, versículo 5, com o restante que ele vai trabalhar agora. Então ele diz, trabalhem. Olha aí versículo 7, alguém lê para nós o versículo 7. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, aquele templo que ali estava sendo estabelecido era apenas um sinal da glória de Deus, que ainda não tinha se manifestado, porque o profeta Ageu, ele está sendo usado por Deus para apontar para qual templo? Não aquela construção física, mas estava apontando para Jesus. Estava apontando para Jesus. E quantas vezes nós nos apegamos com o aqui e agora, com as coisas visíveis. Quando Jesus estava falando sobre a sua segunda vinda, ao sair dali daquela região do templo e ir para o outro lado, e os discípulos então começam a falar com Jesus, Jesus, olha que templo maravilhoso esse templo de Jerusalém, olha que estrutura legal, olha os túneis, olha como que é esta construção. E o que Jesus diz para os discípulos? Eu posso derrubar isso e em 3 dias reconstruir. Ele estava falando de si mesmo. Jesus estava lembrando de algo eterno, de algo duradouro.
de algo que não tem fim, mas os discípulos ainda estavam se apegando a coisas terrenas, a coisas temporais. E quantos de nós, às vezes, queremos ovacionar coisas nossas, sem dar a devida glória ao Senhor Jesus? Podemos dizer que o profeta Ageu, ele está apontando para o Cristo como o templo de Deus entre nós. E nós hoje, quais as implicações para nós? Vamos ler o versículo 8 e versículo 9, vamos juntos? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Deus estava dizendo para eles: olha, vocês estão preocupados com esse templo que está sendo construído, vocês estão fazendo essas comparações. Não, eu quero mostrar para vocês algo muito maior. Eu quero mostrar algo que vocês não conseguem enxergar com os olhos naturais. Eu estou mostrando para vocês algo que vai muito além daquilo que vocês estão enxergando ali naquela montanha, ou a esta distância que vocês estão, ou esses alicerces que estão sendo colocados. E Deus estava dizendo para o povo: vocês estão preocupados com os recursos, vocês estão preocupados com as dimensões do templo, vocês estão preocupados com aqui agora. Deus estava mostrando para eles algo muito maior. E Deus estava dizendo: olha, minha é a glória, meu é o ouro, minha é a prata, tudo pertence a mim. E vai chegar o dia que todas as nações, todos os governos, todas as pessoas de toda a terra virão a mim. Ah, meus irmãos, esse dia vai chegar. Mas enquanto estamos aqui, nós devemos trabalhar. E vale a pena trabalhar para o Senhor. Vale a pena se dedicar ao Senhor. Vale a pena andar uma milha a mais com um irmão, com uma irmã, com alguém da nossa família. Porque a palavra de Deus nos fala que nós, Igreja do Senhor, somos um corpo. Não somos? E esse corpo tem muitos membros. Mas a palavra de Deus nos diz que o desejo de Deus para nós como corpo é que esse corpo caminhe bem ajustado. Todas as juntas, todas as partes funcionando de forma adequada. E eu te pergunto, vai que você é a mão. E você é a mão e você não quer ser mão. E você não quer trabalhar como mão. E você não quer se dedicar como mão. A tarefa vai acontecer? Hein? Vai que você é o joelho. E a igreja precisa do joelho para caminhar, para andar. E você é o joelho e você se omite. E você vai deixando. Meus irmãos, todos nós podemos passar por situações que vai tentar nos desanimar. Mas nos apeguemos à palavra de Deus que nos diz que nós devemos olhar firmemente para quem? O autor e consumador da nossa fé. Se eu e você olharmos para as pessoas, nós vamos desanimar. Se eu e você olharmos para a circunstância, nós vamos desanimar. Nós podemos até desistir. Se nós olharmos para o panorama que está ao redor, nós podemos falar: não tem mais jeito, não tem como continuar. Mas lembremos que nós somos um corpo e ele precisa caminhar bem ajustado. E tudo isso aqui, amados, é um treinamento, sabia? É um treinamento.
porque vai chegar o dia que nós seremos aquele corpo glorioso, sem mancha, sem mácula, sem defeito. O Senhor está edificando esta igreja através de pessoas como eu e você. E quando acontecem problemas, pode ser que Deus está usando esses problemas ou essas situações para nos lapidar, para nos amoldar, para fazer com que nós sejamos mais ajustados à vontade dEle. Meus queridos, eu creio que Deus está fazendo algo grandioso, algo espetacular, que eu e você, com os nossos olhos naturais, humanos, limitados, não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo, porque o próprio Deus está dizendo para eles, versículo 6, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Você crê que Deus pode fazer qualquer coisa? Sim ou não? Você crê que Deus é o Todo-Poderoso? Você crê que Deus pode transformar pessoas? Você crê que Deus pode formar um povo glorioso e usar você para fazer isso? Ah, meus irmãos, nós precisamos dispor o nosso coração, nós precisamos andar por meio da fé, nós somos chamados a isso. Eu quero aqui já partir para uma conclusão, ler alguns textos com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Leiamos. Então, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus tem poder para fazer com que pessoas fracas, como eu e você, sejamos instrumentos de bênção na vida de muitas pessoas. Sejamos instrumento para levar o Evangelho a muitas pessoas. Segundo texto, ainda nessa conclusão, capítulo de número 4 de Coríntios, 2 Coríntios 4, 7. Segundo Coríntios 4, 7. Vamos ler? Temos tesouros em vaso de barro. Para quê? Tem um objetivo. Para que seja de quem? De Deus e não nós. Tem gente se achando. Tem gente que acha que faz e acontece. Eu posso dizer, coitado. Coitado. Porque a excelência é de Deus. A glória é de Deus. Nós somos o quê? Vasos. E vaso quebra. Vaso pode cair, trincar todo. Então a excelência de tudo é de Deus. A glória é de Deus e é tudo para Deus. Mas Ele quer que eu e você trabalhemos. E é por isso que Deus levanta o profeta Ageu para dizer para o povo: trabalhe, sejam fortes, não olhe para as ameaças, não olhe para a perseguição, não olhe para os problemas que estão acontecendo ao redor. Porque meu é tudo, e eu vou dar as condições para que tudo aconteça. Eu vou fazer com que as coisas redundem na glória do meu próprio nome, diz o Senhor. Mas tem algo que eu e você precisamos fazer.
Que o Senhor, amados, nos abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos olhar mais com os olhos da fé. Quantas coisas, talvez, se a gente abrir espaço aqui, você vai dizer: ah, teve uma situação assim, assim, que eu achava que não ia ter jeito, e Deus fez. Não é verdade? Quantas situações que talvez a gente teria que enfrentar, e se nós fôssemos olhar, não tinha como. Ou talvez situações que a gente olha na vida de outras pessoas, e a gente faz aquela avaliação da seguinte forma: se fosse eu, acho que eu não ia conseguir aquilo não. Aquilo que a pessoa está passando, ai, tadinho, se fosse comigo. Meu irmão, Deus capacita, Deus dá força na hora certa, Ele não dá antes, Ele não chega atrasado também, mas Deus na hora certa vai nos capacitando, vai nos moldando conforme o seu caráter e para a sua própria glória. Portanto, não desanimemos. Ah, mas a conjuntura política, ah, mas as eleições, ah, mas o desemprego, ah, mas a violência, ah, mais isso, mais aquilo outro. Irmãos, olhemos para o Senhor. Último texto, Hebreus, vamos um pouquinho mais para o final da Bíblia, capítulo de número 13. Versículo 20 e 21. Hebreus 13, versículo 20 e 21. Vamos ler? Ora, pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, sirvamos ao Senhor de acordo com os dons que Ele mesmo nos deu. Porque se você não descobriu ainda o seu dom, peça a Deus. A palavra de Deus nos diz que Ele nos dá dons. E o dom é algo que vem de Deus. Talento é algo humano, capacidade meramente humana. Tem excelentes músicos que tocam instrumento de uma forma espetacular, talento, mas glorificam a si mesmo e ao diabo. Agora pode ser que a pessoa não seja tão talentosa, mas ele tem um dom de tocar e glorifica a Deus nisso que ele faz. Estou apenas citando um exemplo. Tem pessoas que têm uma excelente oratória, são talentosos para falar, mas é apenas talento. Não glorificam a Deus. Agora tem pessoas que quando recebe o dom de Deus, a palavra dele é poder e glorifica a Deus, porque é um dom dado por Deus para edificar a igreja, para fortalecer a igreja. Tem pessoas que são talentosas na administração e administram muito bem. Ah, meus irmãos, mas se não for o dom de Deus, chega uma hora que vai tudo de mal a pior. O Senhor está dizendo para nós: o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor pelo sangue, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Eu e você não estamos aqui à toa. É porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Deus pode capacitar. E Deus pode fazer com que a coisa aconteça. O que eu e você precisamos fazer é dispor o nosso coração e dizer: Senhor, eu estou andando meio desanimado.
Senhor, eu estou andando meio angustiado. Senhor, eu me sinto incapaz. Senhor, eu ainda não descobri o meu dom. Senhor, eu não sei o que fazer nesse reino do Senhor. Eu não sei qual parte que eu sou nesse corpo aí. Mas eu quero que o Senhor trate o meu coração. Que o Senhor tire todo o desânimo, todo o medo, toda a angústia, toda a preocupação. Eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade a partir de hoje. Esse é o convite do Senhor para nós, amados. Assim como ele disse através do profeta Ageu no passado: ser forte, não temas, trabalhem. Deus está dizendo para nós hoje: ser forte, seja forte, trabalhe, não temas, não olhe para a circunstância, vocês ainda vão ver coisas gloriosas que eu vou realizar. É o que Deus está dizendo para nós hoje, amados. Nós podemos ter relance disso, sinais disso. Lá em Brotas, a gente conheceu um rapaz chamado Danilo. Ele ia tirar a sua vida. Estava sem paz no coração, estava com vazio. E disse para a irmã dele: minha irmã, liga para aquele pastor lá, para ele conversar comigo. E essa irmã ligou para o pastor Jefferson. Na mesma noite o pastor Jefferson foi lá conversar com esse rapaz. E houve uma transformação na vida do Danilo a partir daquela conversa, naquela noite, naquele dia que ele estava desanimado. Naquele dia que ele estava angustiado, naquele dia que ele estava se sentindo um vazio. E Deus transformou, amados, a vida do Danilo, a ponto de ele reconhecer Jesus como Salvador, a ponto dele querer capacitação. E o pastor Jefferson o preparou. E hoje ele mudou de Brotas de Macaúbas para o distrito, 117 quilômetros, do centro de Brotas ao distrito. 30 desses 117 quilômetros, 30 quilômetros é de costelinha, que o carro vai 30 quilômetros desse jeito. Eu fui dormir 1h30 da manhã, depois de dirigir 30 quilômetros para lá e 30 quilômetros para cá, e mais uns 10, né, seu Nilton? Feira Nova, acho que dá uns 10 quilômetros para lá, ou seja, uns 60, 80 quilômetros de tá. É. É longe. 1h da manhã. E parecia de noite que eu estava sonhando com tá. Mas o Danilo decidiu sair do centro de Brotas e morar lá no distrito de Cocal. Por quê? Porque ele entendeu que ele fazia parte desse corpo e que ele poderia ser útil para a glória de Deus. Vaso de barro. Alguém que há 2 anos atrás estava pensando em tirar a sua vida. Alguém que não tinha direção na sua vida, mas agora está sendo um instrumento para ajudar o missionário Luiz e a Neia e a Ana, lá no distrito de Cocal. Visita aqueles lugarejos, 17 quilômetros para um lado, 10 quilômetros para o outro, e visita aqueles povoados, e hoje treina a equipe de futebol lá do distrito de Cocal, e ajuda no reforço escolar, e lá em Brotas estava preparando a ceia, lá não tem junta diaconal ainda, mas ele estava lá cortando os pães e preparando a ceia daquele culto com a maior alegria. Sabe por quê? Porque quem capacita é Deus, quem tira o desânimo é Deus, quem nos anima é Deus, quem está dizendo para mim e para você hoje é o nosso Deus dizendo: não temas. Meu irmão e minha irmã, nada que você faça no reino de Deus e para a glória de Deus é insignificante. Nada. Talvez você ache, o que eu faço é tão pequeno, eu não fiz quase nada. Se você faz para a glória de Deus, não é insignificante. Isso vai contribuir para o progresso do Evangelho.
Lembre-se disso. Vamos falar com o nosso Deus? Curva